E aí galera, beleza? João Martimiano na área e hoje eu quero falar com você sobre o Jutsu de invocação. Quando esta técnica é utilizada, diversos seres de outra dimensão vêm respondendo ao chamado do seu mestre. E recentemente, alguns dos meus seguidores aqui do canal vieram me perguntar se o Jutsu de invocação era uma coisa errada. Haja visto, para fazer o contrato com este ser de outra dimensão, é necessário um pacto de sangue. Então hoje, no quadro Pastor Analisa, eu vou falar com vocês sobre o Jutsu de invocação. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal e também deixar aquele like. Isso vai fazer com que mais pessoas assistam a este vídeo e também me ajuda a alcançar aquela minha meta de 3.000 inscritos. Então, bora se ajeitar aí no sofá e vamos pro vídeo. Naruto já fez muita gente rir quando ele estava aprendendo o Jutsu de invocação. Quem aí não lembra dos girinos que ele invocava na frente do Jiraiya quando ele estava aprendendo a técnica? Jutsu de invocação! O Jutsu já foi usado por diversos personagens. Entre eles nós podemos falar Kakashi, Sasuke, Sakura, Temari, Jiraiya e, claro, Naruto. Já as criaturas invocadas são as mais diversas: sapos, cobras, cachorros, lesmas, corvos, fuinhas e assim por diante. O problema desta técnica, diferente de muitas outras, é que ela exige um contrato de sangue entre o invocador e o animal que é invocado. Quando Jiraiya ensina Naruto, ele diz que o aspirante a invocador deve pegar um pergaminho que é passado de geração em geração e, com o seu próprio sangue, fazer a assinatura do seu nome e também colocar as suas digitais. Uma vez que o contrato é assinado, o invocador pode chamar esta criatura sempre que quiser. Porém, para cada vez que o invocador chamar a criatura, ele precisa tirar um pouco do seu sangue. Eu tenho certeza que vocês já conhecem a técnica, mas a pergunta que fica é: de uma perspectiva cristã, é pecado fazer um pacto com uma criatura? Seria certo fazer um pacto de sangue e invocar um espírito para vir te ajudar nos momentos de necessidade? Isso é o que a gente vai responder nesse vídeo. Particularmente falando, eu não gosto do Jutsu de invocação. Não do Jutsu em si, mas da forma como ele é feito. Este Jutsu, logicamente, lembra um pacto satânico. E apesar de, na perspectiva cristã, pactos diabólicos ser só mais uma historinha para boi dormir, eu não gosto. E agora eu vou te explicar o porquê que pactos com o diabo é só uma história para boi dormir. E depois então eu vou voltar a falar do Jutsu de invocação. A primeira coisa a se entender é que pactos com o diabo não existem. O único pacto que foi feito entre um ser humano e uma divindade é aquele que foi realizado na cruz há mais de 2.000 anos atrás. Neste pacto existem duas coisas: Deus, que por meio do sangue do seu Filho nos livra da morte e do pecado, e do outro lado existe o pecador, que se arrepende dos seus pecados e tenta andar em uma vida de obediência a Deus. Então, por exemplo, o que a lei de Deus diz? A lei de Deus diz que nós devemos falar sempre a verdade e, logicamente, não mentir. Então, cada vez que eu minto, eu estou abusando daquele pacto que eu fiz com Deus e automaticamente eu estou fazendo a vontade do diabo. Foi isso que Jesus quis dizer quando alguns dos judeus vieram acusá-lo. E ele disse assim: vocês fazem as obras do pai de vocês. E os judeus responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus então finaliza: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira. João capítulo 8, do versículo 41 ao versículo 44. O que Jesus está dizendo é que não é necessário que alguém beba sangue de morcego, sacrifique uma cabra lá no cemitério, ande vestido com roupas estranhas para ser uma pessoa que adora o diabo. Só o que precisa é desrespeitar a lei de Deus, matando, roubando e também mentindo. Tá, e por que as pessoas que se julgam satanistas fazem estas coisas? Bem, elas fazem estas coisas porque são estranhas. Elas pensam que, se agirem desta forma, o adversário vai ser mais amigo delas. Mas, na verdade, o diabo é um enganador e não faz pacto com ninguém. Ele não ama os cristãos, não ama satanistas e não ama ninguém. Ele tem raiva dos seres humanos e, por ele, todos já estariam mortos. Então, agora que eu já te expliquei porque, de uma perspectiva bíblica, eu não acredito em pactos com o diabo, a gente pode voltar a falar do jutsu de invocação. Apesar de pactos com o mal não existir, no imaginário popular é assim que eles funcionam, por meio de sangue e na base de um contrato feito num pergaminho. Mas da onde então Masashi Kishimoto ele tira a inspiração para fazer este jutsu? Bem, a origem deste jutsu não é cristã, então a gente deve olhar na mitologia japonesa. E de acordo com a cultura do Japão, lá existem os Shigigami. Os Shigigami eram espíritos invocados pelos sacerdotes Onmyonji, a fim de lutar contra espíritos maus. Estes Shigigamis, no entanto, não surgiam do nada. Eles eram fabricados pelos sacerdotes Onmyonji. Estes espíritos surgiam através de um sacrifício. O sacerdote enterrava o corpo deste animal, deixando apenas a cabeça de fora. Depois, quando aquele animal estava quase morto de exaustão, o sacerdote cortava ali a cabeça e enterrava no quintal da sua casa. E este espírito então se tornava escravo do sacerdote. Então, já finalizando, o jutsu de invocação é isso. Apesar de se parecer com aquela ideia popular de pacto com o diabo, na verdade ele tem as suas origens em uma das lendas japonesas. Então, não seria pecado assistir Naruto por causa deste jutsu. E também você não precisa parar de assistir o anime por causa disto. O que você sempre tem que levar em consideração é que, primeira coisa, nunca se afaste de Deus por conta de um anime. Honre e respeite os seus pais e não pense que esta ideia de invocar algum espírito de outra dimensão, seja ele de um personagem ou um espírito das trevas, é algo bacana de se fazer. Então, se você fica preocupado com isso, é só descartar esta possibilidade de reproduzir ou imitar isto que você vê no anime e continuar assistindo do jeito que você sempre assistiu, ok? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. E se quiser também que eu analise outro jutsu ou outro personagem no anime, é só deixar aqui nos comentários, ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.